Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nájila? Bom dia para você, bom dia também para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Olha, o assunto que está sendo bastante discutido na Câmara Municipal de Teresina interessa a boa parte da população, se não a toda, né? Porque a gente sabe que não somente os usuários de transporte coletivo reclamam demais da estrutura que todo mundo já conhece muito bem, e quem não faz uso do transporte certamente torce para que essa estrutura ela seja melhor. Mas o relator da CPI, Elivaldo, do transporte na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel, ele falou sobre os próximos passos da comissão? Exatamente. A comissão foi instalada ontem com amplo apoio do plenário da Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, dos 29 vereadores, 22 assinaram o pedido solicitado pelo vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, que vai presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo, que será composta por 5 parlamentares. É uma comissão que vai ter a missão de tentar desvendar, de tentar expor, revelar o que está acontecendo de fato com o falido sistema de transporte coletivo de Teresina. E, lógico, haver responsabilidades do poder público, responsabilidades do setor empresarial. É importante que a comissão cumpra esse papel. O relator, como você disse, o vereador Enzo Samuel, é do PDT, e ele falou da expectativa dos trabalhos da comissão que efetivamente começarão na próxima semana. Foi designado o relator dessa CPI do transporte público em Teresina. E quero dizer primeiro que a ideia dessa CPI é que a gente possa contribuir e ajudar nesse problema que Teresina vem passando, que é a questão da ineficiência do sistema de transporte público. A gente quer poder dar uma resposta para a sociedade teresinense. A ideia não é fazer qualquer tipo de caça às bruxas, pelo contrário, é somar esforço com todos aqueles que compõem o sistema de transporte para que a gente possa acabar com o sofrimento dos usuários aqui em nossa capital. Mas esse é um assunto que tem bruxa escondida, Elivaldo? Eu imagino que sim. O próprio vereador disse que não vai caçar as bruxas, então deve ter aí alguma bruxinha aí escondendo, ou pelo menos uma caixa preta que precisa ser aberta para se saber. Não pode, Nájila, a situação permanecer como está. A atual gestão, que não pode ser responsabilizada pelo setor de transporte coletivo de Teresina. Mas, no início, anunciou que tomaria providências, dando, inclusive, prazo para que o setor empresarial ajustasse a atuação à realidade de Teresina. Só que esse prazo já está passando, a gente percebe que não está havendo assim, mais uma ação mais ostensiva da Prefeitura. Se está acontecendo isso, não está sendo revelado, não vou dizer aqui que está havendo omissão da Prefeitura, mas é preciso que haja um esforço público-privado para enfrentar essa situação. Hoje, o transporte de passageiros em Teresina está meio que anárquico, sem ordenação alguma, sem nenhum tipo de organização. É um Deus nos acuda. Você sai de casa, se você não tem uma condução própria, e fica numa parada esperando, é o ligeirinho, é o motoboy, ou uma pessoa que chega, oferece a carona, cobra um certo valor e, quando é possível, aparece, às vezes de forma até inesperada, um ônibus. Depois de 1 a 2 horas, de acordo com o relato dos próprios passageiros. É verdade. É lamentável Agora, a situação. Elivaldo, qual é o grande gargalo desse setor aqui na capital? Ou a gente vai ter que esperar os relatórios da comissão para poder realmente falar alguma coisa? Os relatórios serão importantes, fundamentais para elucidar essa crise, apontando causas e efeitos. Agora, é claro que a gente percebe que o sistema está falido. As falas, os depoimentos dos organizadores e dos dirigentes do CETUD, que é o sindicato patronal do setor, dos empresários, por exemplo, têm dito que não está dando. As empresas não têm como se sustentar, está faltando passageiros, recursos, os custos estão muito elevados, os custos não são, a receita das empresas não cobrem os custos, então não tem empresa no mundo, matemática do mundo, que realmente você funcione com os custos superiores à receita, não tem como funcionar. E a Prefeitura também não pode ficar de braços cruzados, só cobrando e esperando uma solução cair do céu. É verdade que ela é o poder concedente, é o poder que tem o poder de estabelecer a regra para o funcionamento do sistema, e é preciso que essa crise seja, se não resolvida, mas pelo menos explicada com mais transparência para a população.
Elivaldo, a gente continua falando de CPI, só que agora no Senado. A CPI da Covid-19, o segundo ex-ministro da Saúde já foi ouvido, Nelson Teich. Se a gente fizer uma comparação com o depoimento de Luiz Henrique Mandetta, pesou mais o Mandetta ou vai na mesma linha, no mesmo ritmo o de Teich? Na mesma linha. Porém, o ex-ministro Nelson, ele é mais comedido, até pela característica pessoal, ele é muito mais técnico do que político. O que não acontece, por exemplo, com Mandetta, que apesar de ser médico, mas também é político. Então, ele foi muito mais incisivo no aspecto político do que Nelson Teich, mais retraído. Porém, não menos contundente. Afirmou que a permanência dele no Ministério estava ligado a aceitar imposições do Planalto com relação ao uso da cloroquina como instrumento de combate à Covid-19. E ele não aceitou, por isso pediu para sair. Quem será o próximo a ser ouvido? Hoje, o ministro Marcelo Queiroga será ouvido hoje, faz parte já do trâmite normal dos depoimentos, depois o diretor-geral da Anvisa, e para a próxima semana há outros nomes que também já estão na lista dos integrantes da CPI da Covid-19 lá em Brasília, que tem também protagonizado uma disputa na paralela, exatamente entre parlamentares de oposição ao Planalto e os parlamentares que estão ali na tropa de choque do presidente Bolsonaro nessa trincheira que está também envolvendo a disputa pelo poder no país, inegavelmente. E o Pazuello? Será o último a ser ouvido por causa da quarentena? Exatamente. Ele está cumprindo a quarentena conforme foi solicitado e essa recomendação dele foi acatada pela mesa da CPI, pelos dirigentes da CPI, e o presidente, senador Osmar Aziz, informou que tão logo os 15 dias sejam vencidos, o ex-ministro Pazuello será ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse depoimento está sendo aguardado com muita expectativa, porque foi exatamente Pazuello que passou mais tempo no Ministério, e foi o ministro que mais se identificou com a orientação do presidente da República, que tem sido muito questionada durante os trabalhos dessa primeira fase dos trabalhos da CPI.